Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os lançamentos do mês de abril. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo tu ficar sabendo, curtir o vídeo, comentar. Aliás, comenta aqui quais os livros, lançamentos que tu tem vontade de comprar, de ler. E se tu acha que faltou algum aqui que tu queria e que não tá nessa lista, porque eu não coloquei todos, tá? Eu coloquei alguns, porque todos, eu não sei se eu peguei todos que foram lançamentos, acredito que não. E ficaria muito grande se eu colocasse todos, mas eu coloquei alguns e talvez os mais esperados, não sei. Mas eu coloquei alguns aqui, então bora pro vídeo. Bom, eu tô aqui com a minha colinha, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês, porque não tem como, eu não consigo, se alguém consegue, parabéns, mas eu não consigo decorar a sinopse ou a história de todos os livros, tá? Então eu tenho aqui a colinha, eu vou ler pra vocês. Eu fiz um resuminho de todas as sinopses, então eu não vou ler a sinopse deles, eu vou ler um resumo da história do livro, ou talvez aquelas partes na Amazon que fica escrito um pouco sobre a história, que fica os cardzinhos de imagem. Eu não vou ler a sinopse em si, porque senão ia ficar um vídeo muito grande. E são vários lançamentos que eu confesso que tem alguns aqui que eu tenho bastante curiosidade para conhecer. Eu não botei em ordem assim de lançamento, tá? Tá em ordem aleatória de data, mas coincidentemente comecei então aqui com dia 2 de abril. Foi lançado 2 livros que são aqueles livros mais sabe? Mais conforto. Que é Café, Amor e Especiarias. Gente, eu vou deixando as capas aqui, tá? Que capa mais fofa, mais aconchegante, que isso aqui me dá vontade de ler só pela capa, sério. E aqui a gente tem então a história da Jane, que herdou o Café Pumpkin, eu acho que é assim que fala, Pumpkin Spice, e está pronta para dar início a uma nova jornada na vida dela, depois de anos consumida pelo trabalho em uma cidade grande. Então aqui a gente tem uma história com cidade pequena que eu particularmente amo e sou apaixonada. Recém-chegada a Dream Harbor, ela conhece Logan, um fazendeiro charmoso que não quer se apaixonar novamente, até que Jenny vira sua vida de cabeça para baixo. Entre reuniões de moradores, vizinhos intrometidos e os desafios de administrar o café, Logan está sempre por perto. Será que Jane conseguirá derreter o coração de gelo desse fazendeiro rabugento e irresistível? Uma cidade fofa, um café quentinho e um outono apaixonante. Bem-vindos a Dream Harbor. Esse aqui é tudo que eu gostaria de ler no momento em que eu estivesse de ressaca literária, que é o momento agora. E no outono, gente, isso aqui é muito, muito aconchegante, sério. Eu vou pegar isso aqui para ler no outono. E aí, nesse mesmo dia, também foi lançado, né, da mesma autora, da Laurie Gilmore. Aliás, um adendo aqui que o pessoal fala que quem gosta de Gilmore Girls vai gostar desses livros, e eu sou apaixonada por Gilmore Girls. E o nome da autora é Laurie Gilmore. Então, assim, coincidência, sei lá. Enfim, aqui a gente tem a história da Hazel, que sempre preferiu livros a festas. Mas a ideia de chegar aos 30 sem ter feito nenhuma loucura parece entediante demais. Até que ela acha alguns livros da livraria com frases misteriosas marcadas e decide seguir as pistas. Noah, secretamente apaixonada por Hazel, não hesita em ajudá-la. Mas entre pistas e momentos quentes, a conexão entre eles pode se tornar algo a mais. Uma livraria aconchegante, alguns rolinhos de canela e uma grande aventura. Em Dream Harbor, tudo pode acontecer. Eu não falei o nome do livro, né? Mas enfim, é uma livraria com aroma de canela. Por isso que aqui fala de rolinhos de canela. E gente, que aconchegante, sério. E dá vontade de comer, né? Coisa com canela. Eu nunca comi rolinho com canela, mas dá vontade de comer. No dia 2 de abril também foi lançado A Garota Invisível. Acredito que isso aqui é um livro de suspense, né? E aqui diz que Sapphire Maddox, Sapphire Maddox, eu acho que é assim que fala, não sei, carrega um trauma desde os 10 anos e, após 3 anos de terapia com o psicólogo Rowan, recebe alta e se sente abandonada. Obcecada por ele, ela começa a observar sua vida de perto e descobre segredos sobre a sua suposta perfeição. Na mesma rua vive Owen, um homem solitário de 33 anos, recém-suspenso do emprego por uma acusação de assédio que ele nega. Sem rumo, ele se envolve com fóruns de incels, não sei como é que fala, e conhece pessoas perigosas. Quando Sapphire desaparece misteriosamente perto da casa de Owen, ele se torna o principal suspeito.
Mas será que ele é realmente culpado? Ou existem segredos mais obscuros escondidos à vista de todos? No dia 2 de abril também, olha como tiveram bastante lançamentos no dia 2 de abril, né? No dia 2 de abril lançou O Despertar das Mansões. É uma sequência da série A Guerra dos Furacões. Então isso aqui eu não vou ler a sinopse porque é uma continuação, né? Então eu não vou ler para não dar spoiler. Os inimigos precisam juntar forças para impedir um evento catastrófico. Quem leu a série vai pegar o gancho, quem não leu tem que conhecer pelo primeiro livro e não por esse aqui. Então é isso aí, foi lançado no dia 2 de abril. No dia 10 de abril foi lançado O Alvorecer de Ônix. Isso aqui é o primeiro livro de uma aclamada trilogia Pedras Sagradas, escrita por Kate Golden. Arryn Valondale se sacrifica para salvar o seu irmão e acaba aprisionada no temido reino de Ônix, onde é forçada a usar os seus dons mágicos para curar soldados inimigos. Cercada por perigos, sua única chance de fuga pode estar em uma aliança com outro prisioneiro, alguém tão enigmático quanto provocador. Em meio a traições, magia sombria e criaturas letais, Arryn precisa encontrar forças dentro de si. Um poder adormecido aguarda para ser despertado e com ele talvez venha a chance de liberdade e de um amor inesperado. Então eu acho que isso aqui é uma romantasia. Eu achei a capa bem bonita, típica de fantasia, mas bem bonita. No dia 25 de abril foi lançado A Parte Boa da Vida, da Sophie Cousins. Não sei como é que fala. Gente, esses nomes em inglês, enfim, em outros idiomas é muito difícil de pronunciar, então me perdoem se eu estiver falando algum nome de personagem ou de escritora errado, tá? Porque errar é humano. Aqui diz que cansada da vida caótica aos 26 anos, Lucy Young faz um desejo impulsivo de pular direto para a melhor parte da sua vida. No dia seguinte, acorda misteriosamente no futuro, casada, mãe de 2 filhos e com uma carreira de sucesso. Mas à medida que tenta se adaptar à nova realidade, surge a dúvida. Ela realmente avançou no tempo ou perdeu anos importantes da sua vida? Agora Lucy precisa decidir se quer voltar ao passado que conhecia ou abraçar a vida que sempre sonhou, mesmo sem se lembrar como chegou ali. Ai, olha aqui que diz na capa. Já imaginou se você pudesse pular para... Aí embaixo tem o título do livro, né? A parte boa da sua vida. Gente, eu achei muito curioso. Tipo Clique, sabe? O filme. Só que daí ela só pulou, né? Enfim, de repente 30. Dia 3 de abril, aí a gente já voltou pro dia 3 de abril, viu? Eu não botei em ordem. No dia 3 de abril foi lançado O Rei da Preguiça, da série, né? O Rei da Ganância? Reis do Pecado. Reis do Pecado é essa. Aqui eu não vou falar muito também porque é uma continuação. Eu não sei se cada livro conta uma história, eu não conheço muito. Mas aqui diz que ela é viciada em trabalho e está sempre nervosa. Mas ele adoraria ensiná-la a relaxar. Ele é o seu cliente mais irritante e faz o seu sangue ferver de raiva, é claro. Desejo, coragem e opostos que se atraem. Quarto livro da série Reis do Pecado. Fala bastante sobre os pecados, né? Então cada livro acho que traz algum, não sei. Mas enfim, tá aí, foi lançado no dia 3 de abril. No dia 3 de abril também foi lançado Lance Livre. 8 anos após a formatura, Anne retorna relutante à faculdade para reassumir o seu antigo cargo na equipe de basquete. Ardent Tigers é o nome da equipe. Embora ainda ame o esporte, o reencontro com Ben, colega de equipe do passado, bonito e carismático, promete ser complicado. A relação entre eles terminou mal quando Anne abandonou o time no último ano, algo que Ben ainda não superou. À medida que a temporada esquenta, a tensão entre os dois também aumenta, revelando a possibilidade de um novo romance. Mas para que dê certo, Anne precisará confiar em Ben e revelar os motivos da sua partida anos atrás. Então aqui a gente tem um reencontro, né? Gostei, é um romancezinho, não conheço essa autora. No dia 30 de abril foi lançado A Vida entre Marionetes, do T.J. Klune. Eu não sei se isso aqui é continuação ou é outro livro, mas as capas desses livros do T.J. Klune são todas parecidas, né? Então não sei se tem a ver a história uma com a outra ou são só capas parecidas mesmo, o que é bem satisfatório pra gente leitoras, né, pra deixar na estante. E aqui diz que em um mundo onde robôs e humanos vivem separados, Victor, um humano criado por robôs, vive escondido com sua família em comum. O androide inventor Gil, uma enfermeira robô sádica e um aspirador carente.
Achei curioso, um dos robôs é um aspirador carente, tá bom. A paz deles é abalada quando Vic revela acidentalmente a sua existência, levando à captura de Jill por autoridades robóticas. Determinados a salvá-lo, Vic e seus companheiros partem em uma jornada perigosa até a cidade dos sonhos elétricos. Enquanto enfrentam desafios e descobertas sobre o passado de Jill, Vic também precisa lidar com seus próprios sentimentos sobre identidade, amor e pertencimento, e decidir se está pronto para amar, mesmo que isso venha com amarras. Gente, eu achei isso bem curioso. No dia 30 de abril foi lançado O Imperador Goblin, da Catherine Edison. Eu não conheço essa autora, mas esse livro foi ganhador do Prêmio Locus. Um goblin mestiço, o mais jovem filho do imperador, viveu exilado e longe das intrigas da corte. Mas após a morte repentina do pai e dos irmãos em um suposto acidente, ele se vê forçado a assumir o trono como o único herdeiro legítimo sobrevivente. Sem preparo político, amigos ou aliados confiáveis, ele se encontra cercado por bajuladores, ameaças de morte, conspirações e propostas de casamentos arranjados. Sozinho e pressionado, precisa aprender rapidamente a governar e sobreviver, ou corre o risco de perder não apenas o trono, mas também a própria vida. O romance é uma fantasia rica e envolvente, marcada pela estreia impressionante da Catherine Edison. Então é o primeiro livro da autora. No dia 7 de abril foi lançado Doce Pesadelo, o primeiro livro da série Academia Calder. Na Academia Calder, se o pior aluno é sinal de prestígio, é onde os paranormais, rebeldes e descontrolados são enviados. Clementine Calder, filha da diretora, vive confinada na escola desde que nasceu, mas sob a sombra autoritária da mãe e cercada de perigos, inclusive o do seu ex-melhor amigo, Jude. Quando eventos estranhos e assustadores começam a ocorrer com os alunos, Clementine é forçada a se unir a Jude para sobreviver. O problema é que, além do medo, ela também precisa lidar com um sentimento inesperado: gostar da companhia dele mais do que deveria. Então aqui a gente tem um Dark Academia, talvez? Acho que sim, né? Isso se enquadra ao Dark Academia, que se passa, né, num ambiente escolar. No dia 7 de abril foi lançado Como as Outras Garotas, da Lucy Clark. Você mataria para ser uma delas. Então, acho que isso aqui é um suspense. Uma delas é mentirosa, uma delas é traiçoeira, uma delas está desesperada, mas qual delas poderia ser uma assassina? Deveriam ter sido dias perfeitos. 6 mulheres viajam rumo à ensolarada Grécia para a despedida de solteira de Lexi. Desde a vista estarrecedora para o mar até as charmosas tavernas, a viagem parecia boa demais para ser verdade. Mas as correntes marinhas não são as únicas traiçoeiras que se revelam sob os mergulhos ao pôr do sol e aos coquetéis à meia-noite. Cada uma das mulheres esconde um segredo, e uma delas está determinada a não permitir que o casamento de Lexi aconteça, e alguém pode não sair com vida desse paraíso. No dia 21 de abril foi lançado Inimigo Imortal. Conheça o primeiro livro da trilogia gótica repleta de romance. Uma herdeira perdida deve se infiltrar numa sociedade misteriosa e viver com um vampiro que ela suspeita ter matado sua família e sequestrado a sua irmã. No dia 21 de abril foi lançado Os Opostos Se Atraem, da B.K. Borison, aquela autora de Um Namorado de Natal. Eu li o livro Um Namorado de Natal dela e amei. É um livro bem aconchegante, fofinho, e eu gostei demais. Nova Porter está focada em abrir seu estúdio de tatuagem e não quer saber de romance, especialmente com Charlie Milford, o certinho consultor de investimentos que insiste em ajudá-la. Para tentar se livrar da tensão entre eles, ela propõe uma noite sem compromisso. Mas o que era para ser algo pontual se transforma em algo mais complicado quando a química entre os dois se recusa a desaparecer. Com Charlie agora morando temporariamente na cidade, Nova não consegue evitá-lo, e ele está decidido a provar que investir em um relacionamento com ela pode ser o melhor negócio da vida dos dois. Ai, gente, essas capas são muito fofinhas, eu amo. No dia 7 de abril foi lançado O Hospital, da Leslie Wolfe, e eu acho que é um suspense, pela capa parece um suspense, né? Ao despertar em um hospital, Emma Duncan só sabe 4 coisas: seu nome, que perdeu a visão, foi vítima de uma tentativa de assassinato e não lembra quem a atacou ou como. A única memória nítida é a de estar fugindo por sua vida. Embora devesse se sentir segura, Emma se sente aprisionada e cercada por incertezas. Fragmentos de lembranças indicam que ela era uma atriz bem-sucedida, casada com um famoso diretor, mas logo percebe que muito disso ficou no passado.
Enquanto tenta recuperar sua memória, ela começa a perceber contradições nas versões contadas por médicos, amigos e familiares. Sem saber em quem confiar, Emma entende que sua única chance de sobreviver é desvendar a verdade escondida em sua própria mente. Então é aqueles casos que a pessoa acorda num lugar, esqueceu do seu passado e só sabe de alguns pontos da sua vida. E eu fiquei bem curiosa. No dia 15 de abril lançou O Rei Sol, o terceiro volume da série Artefatos de Ouranos. Aqui diz que Ior retorna a Felo para finalmente desbloquear a sua magia com a ajuda do príncipe Aurora, enquanto tenta resistir à crescente atração que sente por ele. Então, por ser uma continuação, eu não vou falar muito da sinopse, só isso mesmo. E é isso aí. E por último, e não menos importante, no dia 29 de abril vai ser lançado, porque ainda não estamos no dia 29 de abril, hoje é dia 12. Aliás, dia 29 de abril é o meu aniversário, então se tu quiser me dar um presentinho, um mimo, tá aqui embaixo na descrição do vídeo a minha lista de desejados da Amazon. Eu ficaria muito feliz. E também, se tu quiser se inscrever no meu canal, já é um presente também pra mim. E deixar o like. Vai ser lançado o Keeping 13. Já foi lançado o Binding 13, né? Que foi lançado agora, acho que foi em março, não sei. No início do ano. E vai lançar, então, Keeping 13. Eu não sei se isso é uma série ou se cada livro vai ser uma história, mas a história... Os livros estão bem falados aí pela internet. Eu não sei nem sobre o que se trata, acredito que seja romance. Eu preciso ler mais sobre esses livros pra ver se eu tenho vontade de ler, mas eu tô vendo que tá bem hypado. Os Garotos de Tommen, livro 2. Então acredito que é uma sequência, mas não sei se continuação do outro livro. Aqui diz que Johnny Kavanagh está perdido desde que uma lesão o afastou do esporte e da camisa 13 que tanto amava. Nunca imaginou enfrentar esse momento com alguém ao seu lado, até conhecer Shannon Lynch. Ela carrega marcas profundas de um passado traumático e faz de tudo para proteger os seus irmãos, mesmo que isso signifique se esconder do mundo. Johnny é o único capaz de trazê-la à luz, mas segredos perigosos estão prestes a emergir. Agora, o amor entre eles será colocado à prova e a pergunta é: ele será forte o suficiente para resistir? E aqui na capa do livro diz que se apaixonar é a parte fácil. Então é isso, eu acho que é um romance. Ah, sim, é um romance, ó. Foi lançado pela Bloom Brasil. E a Bloom Brasil é um novo selo, né, da editora de romances. Então a Bloom Brasil só lança romances. Então sim, isso é um romance. Eu achei as capas bem bonitas, assim, com essas cores. Tem um fogo ali embaixo, enfim. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros lançamentos de abril. Alguns deles, né, que eu trouxe para vocês conhecerem. E é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!